E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de lesões fundamentais. Sobre essas lesões, é importante sabermos que tudo que acontece na cavidade bucal em relação à lesão, em relação à área da patologia, nós temos que saber descrever a lesão que está na cavidade bucal do paciente. Para isso, existem essas classificações de lesões chamadas de lesões fundamentais. É a base para diagnosticar lesões. Fora classificar a lesão conforme a sua lesão fundamental, temos também se ela é pediculada, se ela é céssio, em relação à sua base. Tem outros tipos de classificação em relação à quantidade, em relação a onde ela está localizada. Mas enfim, nesta aula vamos falar somente das lesões fundamentais, que é o começo da patologia para começar a diagnosticar lesões na cavidade bucal do paciente. Beleza? Então, começando a aula, vamos falar da primeira, que é aquela que é menos elevada. É aquela que é só uma mancha, também chamada de mácula. Aqui, como nós estamos falando, é uma alteração de cor da mucosa, tá? Uma lesão plana, sem elevação. Por isso que era chamada de mancha, mácula. Não tem, observe que não tem nenhuma elevação. Ela é do nível da mucosa adjacente, somente uma mancha, tá? Sem rebaixamento e sem elevação. Como exemplos de mancha ou mácula, nós temos tatuagem por amálgama, temos vitiligo, alguns tipos de pigmentações, tá? Esta é a chamada de mancha ou mácula. Seguindo um nível a mais, temos a placa. A placa já não é mais no nível da gengiva, ela já tem uma pequena elevação. Observem que aqui está o nível da gengiva, por exemplo, não só a gengiva, mas o nível da mucosa ao redor. Aqui está o nível da mucosa. E nós podemos observar que ela está um pouquinho acima, a placa, porque é igual quando tem acumula nos dentes aquela placa dental, nós observamos quando passamos a língua que tem um aspecto rugoso, um pouquinho mais elevado ali. É a mesma coisa que a placa é uma elevação pequena, consistente à palpação, podendo ser rugosa, lisa ou verrucosa, tá? Como exemplos de placa, nós temos esta aqui da imagem, que é a clássica leucoplasia, que é uma lesão não raspável, o líquen plano, carcinomas epidermoides e outros. Também são exemplos de placa, tá? Vamos seguir então agora falando da erosão. Erosão, quando acontece lá no solo, na terra, não é quando perde a camada superficial da terra, vai erodindo o solo, vai perdendo, A mesma coisa é aqui. A erosão é perda parcial do epitélio que está lá na frente, que está lá em cima, protegendo, a derme e o tecido conjuntivo. Então, essa erosão é a perda parcial do epitélio sem exposição do tecido conjuntivo. Por isso, geralmente, ela é rasa, que nem neste exemplo aqui que nós temos a língua geográfica. A língua geográfica é um exemplo de erosão, já que aqui nós observamos que perdeu uma perda parcial do epitélio, não está expondo o conjuntivo ainda nesse caso, é só uma perda parcial, é bem rasinha, observe que é bem rasa, tá vendo? É só a camada externa que perdeu, que erodiu. É igual quando tem a erosão nos dentes, que começa aos poucos indo desgastando o esmalte dentário e vai perdendo esse esmalte, tá? Além disso, também temos outros exemplos de erosão, que é a glossite romboide, também acontece na língua, as lesões erosivas do líquen plano, dentre outras. Agora, uma, entre aspas, evolução da erosão é a úlcera/ulceração. É um nível mais profundo dessa perda de epitélio, já que na úlcera e ulceração existe a perda da epiderme e da derme. Tá? Todo esse epitélio já foi perdido e já está expondo o tecido conjuntivo abaixo. Então, a diferença entre erosão, úlcera e ulceração é que na erosão não expõe o tecido conjuntivo, já na úlcera expõe o tecido conjuntivo, como por exemplo nessa imagem podemos ver aftas. Aftas na boca, essas aftas, elas são exposição de tecido conjuntivo, por isso que dói muito, arde muito. Tá? Perdeu aquela camada de epiderme e derme e expôs o conjuntivo. Agora sim, existem diversos autores que têm essa classificação distinta entre úlcera e ulceração. Geralmente a úlcera é algo mais crônico, a ulceração é algo mais breve. Então a úlcera às vezes fica em torno de semanas, meses a anos, tá? Naquele local. Isso é uma úlcera. A ulceração é um processo patológico ali curto, de curta duração. Às vezes chegando no máximo uma semana, que nem a afta é um exemplo de ulceração, tá? A afta geralmente em 7 dias já regrediu.
Então, como exemplos de úlcera, nós temos alguns tipos de tumores, temos o pênfigo vulgar, sífilis, entre outros. Já como exemplos de ulceração, nós temos aftas, herpes, traumas e etc. Tá? Beleza, galera? Entenderam? Porque agora nós vamos continuar com as lesões fundamentais, mas falando de um outro grupo, das vesículas, bolhas, tá? Falando propriamente dito da vesícula, ela é uma elevação circunscrita com líquido no interior. Nas lesões que nós falamos agora, nenhuma tinha líquido no interior. Já essas têm. Elas são circunscritas com líquido no seu interior e são pequenas, pequenininhas. Por isso que a diferença entre vesícula e bolha é em relação ao tamanho. Quando é bem pequenininho, menor que 3 milímetros, como é o exemplo dessa imagem, olha aqui, ó, várias vesículas aglomeradas entre si, como por exemplo, herpes simples. Lembrando que a herpes tem várias fases, tá? Mas quando está na fase vesicular, ela tem essa característica de vesícula, esse aglomerado de vesículas, tá? Falando então da vesícula, vamos falar da bolha. A bolha, lembra, né, quando a gente sofre uma queimadura, também dependendo do grau da queimadura, aparece uma bolha bem grande na pele, né? Então a bolha já é maior. A bolha já é uma lesão elevada, circunscrita com líquido no interior, maior que 3 milímetros. Tá? Quando for maior que 3 milímetros, já é considerada bolha, já não é mais vesícula. Tá? Essa é a única diferença. Como, por exemplo, exemplos que eu já citei, bolha de queimadura, mucocele e rânula. Né? Lembra o exemplo em relação à saliva, né? Que na cavidade bucal? Quando um ducto se rompe, né? pode ocorrer tanto a mucocele quanto a rânula. Beleza? Agora vamos falar da pápula. Pápula, assim como bolha e vesícula, pápula e nódulo se diferenciam em relação a tamanho. A pápula é uma pequena lesão elevada, circunscrita e sólida. Tá? Não tem líquido no interior, é sólida, podendo ser lisa, rugosa ou verrucosa menor que 1 centímetro, como por exemplo os grânulos de Fordyce, que nós temos tanto em mucosa jugal como em lábio neste exemplo. É várias pequenas pápulas, né? Várias pápulas muito pequenininhas juntas entre si aqui no aglomerado, chamamos de grânulos de Fordyce. Então é a única diferença entre pápula e nódulo, que é o que nós vamos falar agora. Nódulo também é uma lesão elevada, circunscrita e sólida, podendo ser lisa, rugosa ou verrucosa, mas maior que 1 centímetro. Quando for maior que 1 centímetro, já é chamado de nódulo. Como exemplo de nódulos, nós temos tumores, fibroma, granuloma piogênico, papiloma, entre outros. Tá? Tranquilo, galera, beleza? Espero que tenham gostado. A gente se vê numa próxima aula. Grande abraço e até mais.